Meu amigo vascaíno, peço para vocês terem paciência. O Laureano está muito resfriado, febre aí a noite toda. Então a gente vai, aqui na medida do possível, tentar passar as notícias aí do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nono reforço chegando aqui no Rio de Janeiro. Hoje pela parte da manhã, a gente toma conhecimento que o Vasco está encaminhando a contratação aí de um meia atacante do futebol turco. A gente vai explicar para vocês do que se trata. Vamos atualizar algumas negociações aqui, porque ontem o Alexandre Matos veio ao público, esclareceu a situação do Esforza, falou sobre aquela situação do Cuejá, falou também muito ali sobre a situação do substituto do Paulinho. Então, a gente tem muito assunto para falar de reforço num dia hoje aí que é dia de Vasco da Gama. Vasco lá no Parque Sabiá enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. E o seguinte, pessoal, jogo aí importantíssimo para dar tranquilidade para o Vasco da Gama no campeonato carioca. Perfeito? Então peço você aí que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Eu vou falar devagar, tá? Por conta da garganta aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, acho que hoje joga contra o Nova Iguaçu. O Ramon Dias vai colocar um misto quente hoje em campo. Alguns jogadores serão ali poupados, isso mesmo. Pegou a gente muito de surpresa, porque o Lucas Piton, o Payet e o Vegete devem começar no banco. A gente que vai ter dois problemas ali no meio-campo, né? Um deles é o Paulinho, que teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Outro é o Jair, que foi expulso. Portanto, é um time totalmente ali repaginado. Então, o provável time do Vasco da Gama hoje é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Julião, Zé Gabriel, De Luca e Praxedes, Rossi, David e Ryan. Um time bem alternativo. O Vasco guardando aí os titulares para o jogo contra o Flamengo, que vai acontecer no domingo. Esse jogo seria importante aí, o Vasco vencer para dar tranquilidade. O Vasco que simplesmente empatou contra o Bangu. Então seria bom o Vasco vencer, até porque a Copa do Brasil vai começar no dia 21. A gente vai enfrentar o Marcílio Dias lá em Santa Catarina, e seria bom que até lá a gente já tivesse já classificado, sem problemas nenhum, aí para as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Todo cuidado é pouco, porque a rodada começou ontem, e mais um pequeno simplesmente aprontou. A Portuguesa da Ilha empatou, arrancou um empate lá no Newton Santos contra a equipe do Botafogo. Bom, falando aqui sobre a questão de reforços, né? Até aqui o Vasco da Gama contratou 7 jogadores. Eu sempre falo aqui quais são, para as pessoas não acharem que a gente está ali aumentando, né? Então, o Vasco contratou o João Vitor, o Robert Rojas, o Vasco também contratou o David e o Adson, né? O Vasco contratou o Keiler, contratou o Vitor Luiz, o Vasco contratou o Galdemes, e ontem o Alexandre Matos aí confirmou o oitavo reforço aí, que está em tratativas finais para ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. O Alexandre Matos aí colocou um fim nessa situação da dúvida com relação à esforça, né? E ele disse que está em tratativas finais aí para poder anunciar o jogador, certo? Existe a possibilidade real, sim, né? Estamos em tratativas finais para anunciar esse jogador. Esse atleta ontem que jogou muito lá, a Argentina ganhou de 5-0 da seleção do Chile, ele arrebentou a boca do balão.
Então, o Vasco acertou em cheio nessa contratação. Bom, antes da gente falar aqui do nono reforço que está a caminho do Rio de Janeiro, a gente vai atualizar algumas situações, porque ontem o Alexandre Matos deixou muito claro que a 777 Partners deu o aval para a contratação do Cuejá, mas não houve ali simplesmente a liberação do Al-Shabaab. E a gente sabe que não tem, a gente sabe que o Vasco não teve culpa nessa situação, e algumas situações, tem coisas boas, né? A gente, infelizmente, né, o Lúcio Rodrigues está indo para o final, né? Esse atacante aí que vai brilhar, está indo lá para o futebol da Holanda por 14 milhões aí de euros, certo? Ah, Laureano, mas isso aí eu sei, tá? Outra situação que a gente passa para vocês é do Rodrigo Vilagra, tá? Porque ontem o Alexandre Matos também fez questão de falar que não há novidade nenhuma com relação a Luca Orelhano. Orelhano que seria posto aí numa troca com o Talleres pelo Rodrigo Vilagra. Então ele falou que não teve avanço nessa situação. Chamou ontem a atenção, né? Porque ontem o Talleres jogou contra o Huracan, o Talleres venceu 2-1 fora de casa e o atleta não atuou, não atua mais, tem o desejo de jogar no River Plate. Então, só a título de conhecimento, a gente coloca essa situação para você, torcedor Cruz Maltino. Bom, e a gente vai falar aqui da situação do nono reforço que pode estar desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Porque o Vasco tem interesse aí real no Lincoln Henrique, jogador do Fenerbahçe, tá? Hoje a gente tomou conhecimento aí que o interesse do Vasco é real sobre esse jogador. E a gente vai colocar aqui com fonte aqui para vocês, tá? O Vasco estaria interessado no meio atacante Lincoln Henrique do Fenerbahçe. Na verdade, ele não é nem meio atacante, é um jogador que cai ali pelo lado esquerdo, que faz uma lateral esquerda, joga ali pelo meio, no lado esquerdo ali. É um jogador que é multiuso ali, né? O Fenerbahçe tem intenção, sim, de negociar o jogador. 21 rodadas tem um campeonato turco. Esse jogador, ele simplesmente só atuou em uma partida lá no futebol turco, tá? A gente coloca aqui para você, você que não está lembrado de quem é, tá? Se trata desse jogador aqui, desse atleta, que é cria do Grêmio, né? É cria do Grêmio, né? Então a gente coloca para vocês, né? Tudo certinho. A gente vê que é um jogador que joga pelo lado esquerdo, né? Joga de lateral esquerdo, ponta esquerda, né? Meio ofensivo, aquele jogador de futebol que a gente chama de jogador coringa. Mas é uma aposta aí do Vasco da Gama, a gente pode dizer isso, né? Até porque a gente vê aqui que os números dele, né, são muito pobres com a camisa do Fenerbahçe. Só um jogo só, 83 minutos, o Fenerbahçe já jogou 21 jogos no campeonato turco, certo? Então, o Vasco pode trazer, tem interesse aí nesse atleta aí, certo, pessoal? Eu peço desculpa aí, porque eu estou suando muito, não dá para ligar o ar-condicionado por conta da garganta. E a gente está naquele processo ali de resfriado, de gripe ali, né? Muita febre durante a noite, então, perdão. O que vale é a intenção de trazer o conteúdo aqui para vocês. Mais tarde, tá? A gente vem para a gente falar do jogo do Vasco da Gama. E se a gente não tiver a condição de fazer a live aí, a gente avisa para vocês aí nas redes sociais. Bom, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!